Boa noite, pessoal, tudo bem? Como todas as segundas, estamos aqui no nosso canal, sempre trazendo conteúdos de qualidade para vocês. E hoje não seria diferente. Hoje o nosso convidado é o Dr. Rafael Correia, osteopata, e ele vai conversar com a gente, vai ajudar a gente aí para falar a respeito da osteopatia e os desafios, né, da amamentação, onde impacta, o que que a gente pode fazer para a gente poder ajudar essa mamãe e esse bebê, né? Dr. Rafael já está entrando aqui. Só estou esperando ele solicitar. Ele solicitando, a gente já começa o nosso papo aqui. Vamos lá, vamos ver. Entrando, vamos aguardar. Já já ele está aí com a gente. Olá, doutor Rafael, Olá, tudo bem? Carla. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Tudo, e Legal. você? É um prazer recebê-lo aqui na Alice Prazer é meu. para conversar com a gente sobre para conversar conosco sobre essa especialidade, né, osteopatia, Legal. e nesses desafios aí da amamentação, dessa mulher, Sim, né, que, que tem toda essa transcorrência aí de gestação, parto, trabalho de parto, pós-parto, aí chega na amamentação, né? isso. Enfim. Então, eu queria que você se apresentasse e contasse para a gente um pouquinho o que é a osteopatia, para que a gente possa explicar para as pessoas, para a gente poder entrar depois Uhum. no nosso assunto aí e permear os desafios aí dessa amamentação. Legal. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, né? Da Alex e seu, né, Carla? Realmente é sempre um prazer poder falar um pouquinho sobre a minha especialidade, ainda mais com pessoas que fazem um trabalho tão bonito como o de vocês, né? Isso é sempre muito Obrigada. legal, bem bacana mesmo, né? É, Para quem não me conhece, o meu nome é Rafael, né? Rafael Corrêa. Eu sou fisioterapeuta, especializado em osteopatia, ou fisioterapeuta osteopata, né? Faço a minha prática clínica no meu consultório particular e sou também professor da Escola de Osteopatia de Madrid, na mesma escola onde eu me formei, né? Osteopata, e venho fazendo esse trabalho com a parte pediátrica já há alguns anos, né? E onde a gente aborda várias possibilidades dentro da pediatria e, dentre elas, os próprios desafios da amamentação, né? É, a osteopatia aqui no Brasil ela ainda é pouco conhecida mesmo, né, Carla? Mesmo dentre os próprios profissionais fisioterapeutas, onde o Conselho de Sim, Fisioterapia reconhece a osteopatia como uma especialidade da profissão, né? Muitas pessoas acham que a osteopatia é só ficar instalando as pessoas, que a osteopatia é só uma é, técnica. E, na verdade, a osteopatia é muito mais ampla do que isso. A osteopatia realmente é uma disciplina, né? sim. Para ter um bom entendimento do organismo. Ela é alicerçada por vários pilares, né? A gente pode falar um pouquinho deles rapidamente aqui, se Uhum. for o caso. Mas o intuito da osteopatia, na verdade, é tentar promover melhores condições de funcionamento do corpo, né? Através de quê? Através do estímulo, da liberação da mobilidade, dos movimentos de todas as estruturas do corpo, e não somente os ossos, apesar do nome osteopatia, né? Mas os músculos, as articulações, o tecido de fáscia, que é um tecido fibroso que envolve várias estruturas do corpo, os órgãos, as vísceras do corpo, o sistema vascular e o sistema neural, né? Então, Sim. com isso, a gente vai tentar formar um terreno por uma boa mecânica, uma boa dinâmica dos fluidos do corpo, ou seja, chegar bastante sangue arterial no local e ter boas condições para um retorno venoso e linfático e assegurar que os nervos, né, as inervações,
que para quem não é da área, né, que são como se fossem fiozinhos elétricos que mandam e trazem informação para o escritório administrativo central do corpo, né, que eles transitem sem nenhuma sobrecarga mecânica, seja de compressão, tração, tensionamento. Sim. Então, a gente arma um terreno de bom funcionamento orgânico e o próprio corpo tem condições de se manter equilibrado, né? Então, muitas Fazendo uma vezes... homeostase, né? Isso, que é o termo técnico para seria a homeostase, né? Então, um dos pilares da osteopatia, que eu falei para você, que ela é alicerçada por alguns pilares, dentre eles existe um pilar que justamente é esse. O osteopata, ele acredita fortemente nesta capacidade intrínseca do organismo de se autorregular, né? E promover, assim, os seus estados de equilíbrio, de saúde, né? De Sim, se autocurar, digamos assim, né? Então, a sim, gente tenta sim. criar condições para que isso aconteça. Mais ou menos isso, a osteopatia de uma forma resumida, Sim, simplificada, sim, né? sim, sim. Só para as pessoas entenderem aonde a gente quer chegar, né? Porque Isso. com essa regulação, essa autorregulação entre os sistemas, entre os órgãos que trabalham interligados, né, Rafael? Uhum. É, a gestação, o parto, o trabalho de parto, eu queria que você falasse sobre isso, porque ele impacta diretamente na amamentação, Sim. né? Algumas disfunções aí, algumas coisas que de repente acontecem de uma maneira inadequada, né? Podem impactar na amamentação, num refluxo, numa irritabilidade do bebê, do sono do bebê, Isso. de um refluxo, né, Uhum. gastroesofágico dessa criança. Então, só para a gente contextualizar e chegar até a amamentação, eu gostaria que você falasse fica à vontade, como você quiser desenvolver isso, para a gente ir permeando esse caminho aí Legal. dessa 1 hora que a gente vai Isso. falar, Vamos né? Porque é construir um um assunto. raciocínio aqui que vai ficar Isso legal. mesmo. Então, assim, ó, Isso muitas mesmo. vezes, né, Carla, o que você falou está corretíssimo, né? Então, muitas vezes, a própria dinâmica da gestação, do parto, e muitas vezes depois do próprio parto, pode acarretar alterações no corpo do bebê que influenciem, digamos assim, negativamente para o seu funcionamento, independente de qual for o problema. Então, muitas vezes, quem não é da área da osteopatia, né, principalmente, pode se perguntar, né, ou quem não está familiarizado com isso, até é da área de saúde, mas não está familiarizado com o que a gente trabalha. Na verdade, é uma área que é super ligada, né? A É gente que trabalha isso. com a amamentação, a gente que trabalha diretamente com essa parte de parto, pós-parto, a gestação desta mulher, trabalha, é uma equipe multiprofissional, né? Então, Exatamente, o exatamente. osteopata trabalha com enfermeiro, ele trabalha com pediatra, com Isso mesmo. ginecologista, com obstetra. Com Então, cada um fono, no com seu todo mundo. quadrado, né? Exatamente, Cada exatamente. um Então, no seu assim, quadrado, né, Rafael? e é muito importante esse trabalho multidisciplinar e é muito gostoso fazer isso em equipe, né? Porque como você Sim. mesma disse, cada um no seu quadrado, mas a pessoa mais beneficiada com isso é o próprio paciente, né? Ou a Sem própria dúvida, mãe, o próprio bebê, ou a sem dupla, dúvida. na verdade até a família como um todo, né? Sim. E às vezes eu recebo pacientes no consultório que é uma pena isso acontecer ainda, mas acontece, né? Algumas mães, quando vão sozinhas no consultório com o bebê, aí comentam assim de maneira discreta, tudo que muitas vezes os próprios pais, os homens, né, acham que, puxa, agora você vai falar com a consultora de amamentação, agora você vai nesse negócio de osteopata, agora você vai, né, nessa fono, né? O cara só acha que é importante o médico, o pediatra, né? Sim, Que é sim. essencial, claro que sim, né? Mais uma vez, infelizmente, um pai falou para a parceira dele, né? Falou assim, isso aí é bobagem, é só, se eu tivesse peito, eu amamentaria, não sei porque você está reclamando de dor, por exemplo, né? Então, assim, infelizmente, essas coisas acontecem ainda, Sim, e é sim. muito importante que a gente bata na importância de uma equipe multidisciplinar,
né? Que isso dá Sim. muito resultado, muito resultado. Sem dúvida, porque pode impactar lá na frente, né? Como eu costumo Exatamente. sempre dizer, nós lá na Alice, eu e a doutora Cristina, que acho que ela está até aqui assistindo a gente, a gente tem uma diretriz, um cerne, que a amamentação é uma semente que a gente planta agora para um adulto colher a saúde lá na frente. E isso Exatamente. impacta até a terceira geração dessa criança. Então, cabe a nós, profissionais da saúde, disseminar o que são as especialidades e que elas não são bobagens. Claro que a gente precisa saber avaliar, né, um bom enfermeiro, especialista em amamentação, bom pediatra que trabalha com amamentação, saber diferenciar, ela está falando, estou aqui, a doutora Cris. Saber diferenciar para a gente poder direcionar essa criança e encaminhar para o profissional adequado para resolver o problema. E não postergar e se perder uma amamentação, por exemplo. Exatamente. Né? É isso aí. Então, retomando, né, o que a gente ia falar lá atrás, o que a gente percebe? O que a osteopatia trabalha? Né? Todas as estruturas do nosso corpo, independente de quais elas sejam, elas apresentam naturalmente movimento, né? Mobilidade. Esse movimento é essencial para o bom funcionamento daquela estrutura e de todo um sistema maior do qual ela faz parte. É como se fosse as engrenagens de um relógio, por exemplo. Né? Então, toda engrenagem tem um movimento próprio dela, então é importante que ela se movimente adequadamente para desempenhar a função pontual da mesma e colaborar com um sistema muito mais amplo do que ela mesma. Né? Então, às vezes, uma engrenagem lá atrás começa a imbricar, a falhar, né? E vai dar problema no ponteiro, que está lá na frente. Isso é muito comum, inclusive no corpo. Então, partindo dessa máxima que toda a estrutura do nosso organismo tem movimento e que essa mobilidade é essencial para o bom funcionamento do organismo como um todo, é justamente nas disfunções de mobilidade, o termo técnico disso é disfunção somática, né? Onde as disfunções de mobilidade aconteceriam, não, na verdade elas acontecem nessas várias estruturas e ela de forma isolada ou a somatória dessas disfunções vão repercutir na mecânica, na dinâmica vascular e na dinâmica neural do organismo. Que isso mantido por muito médio ou pouco tempo, dependendo do sistema, vai reverberar num sintoma, que geralmente é a queixa que o nosso paciente nos traz. Né? Então, a próxima pergunta seria assim, bom, ok, se tudo se movimenta e a gente trabalha com a falta de mobilidade, como acontece essas disfunções de mobilidade? Né? Como que elas surgem? Essas disfunções de mobilidade, elas podem surgir, como você bem disse, desde antes do bebê nascer. Né? No período da gestação, podem acontecer várias variáveis que vão expor o corpinho do bebê a forças mecânicas externas ao próprio corpo do bebê, né? Que vão submeter as delicadas estruturas desse bebê a pressões, compressões, trações. E, pela via de parto, né? Até antes de nascer. Até antes de nascer. Então, vamos supor que seja uma gestação gemelar, ou seja, os bebês têm menos espaço, dois, né? Um par, ou às vezes três, né? De vez em quando acontece. Eu sou mãe de trigêmeas. Olha lá, trigêmeas, as suas filhas boas candidatas para osteopatia, né? Uma mulher que tem, por exemplo, previamente cirurgias abdominais, que eventualmente as aderências dessas cirurgias provoquem a diminuição de mobilidade das vísceras abdominais, em especial o útero, né? Onde
ele pode dilatar ou ceder de forma mais adequada numa porção dele e menos na outra. O bebê que possa ter circular de cordão, não só no pescoço, mas no bracinho, e isso pode eventualmente deixá-lo menos móvel durante o período gestacional, a gestação que tem muito ou pouco líquido amniótico. Existem muitas variáveis. O próprio posicionamento do bebê, se o bebê está pélvico, né, sentadinho, se ele ficou já, se ele encaixou na pelve cefálico por muitas semanas, né? Se ele está com a cabecinha virada para um lado ou para o outro lado. Então, imagina um bebê que fica só com a cabecinha para um lado do período gestacional todo, que está assim. Quando ele nascer, o corpo dele vai ter toda essa dinâmica, porque muita gente, né, Carla, acha que o bebê tem aquela imagem que o bebê está flutuando no líquido amniótico, tem muito espaço lá. Isso acontece. Não, pelo contrário, no início da gestação, sim. Mas no final, ele está super apertadinho. Né? Tá super apertadinho. Então, ele tem que rebolar, digamos assim, né, para ter a mobilidade. E muitas vezes, quando ele fica semanas numa mesma posição, essa musculatura, essas estruturas vão se retraindo, vão montando esse padrão que muitas vezes a gente vê depois do nascimento, né? Sim. Esse é o período gestacional. Então, esse corpinho, eu tenho uma boneca aqui, vocês não se assustem não, que ela é uma boneca de aula. Famosa. A famosa boneca. É isso, ela tá pintada, né? Essa aqui é a Berna, o nome dela é Berna. Ela está pintada com os ossinhos do crânio, né, para ilustrar, mas vamos imaginar que ela está lá posicionada e ficou com o rostinho girado para um dos lados. Quando o bebê fica nessa posição, passando várias semanas por ali, o corpo dela está sendo exposto, né, dependendo de onde ela tem um contato com a parte pubiana da mãe, lá atrás com a porção do promontório do sacro, né? Então, são partes ósseas da pelve materna que podem gerar compressões e o bebê se mantém aí, né? Então, frente a isso, essas delicadas estruturas do crânio, que nós vamos falar dela daqui a pouco, né? Elas começam a já aí ser alvos de forças externas que podem prejudicar a sua mobilidade. Depois do período gestacional vem o parto, que independente de qual tipo de parto seja, o parto é um desafio para o bebê. Sim. Né? Um grande ato heróico de todos nós temos nascido, independente de qual via seja. Né? Onde está envolvido um monte de coisa, articulação, musculatura, né? Isso, tem muitas coisas envolvidas. Por isso que a gente costuma dizer que o bom tratamento de um bebê se inicia durante o período gestacional. Porque com a osteopatia, se a gente conseguir dar boas condições de mobilidade para as estruturas da mãe, a gente já melhora e facilita a dinâmica do bebê dentro do próprio útero materno. Né? Depois vem o parto. O parto, mecanicamente, ele é muito intenso para a criança. Muito intenso. Independente de qual seja. Né? Alguns têm mais vantagens, outros desvantagens. Não vem ao caso discutir isso agora aqui. O fato é que o processo de nascimento, ele mecanicamente, ele é violentamente estressante para a criança. Né? Para a mãe também. Isso, para a mãe também. Os dois. Isso, né? Aí, essas compressões, essas pressões, essas trações que acontecem no corpo do bebê durante o processo do parto, elas são causadoras de muitas disfunções de movimento das estruturas do bebê. E claro que também da mãe, né? E aí, se você põe um parto mais difícil, com um parto assistido com o uso de fórceps, o vácuo extrator, e assim por diante, no consultório, você bem sabe disso, tem bebês que passam por todos os partos. Começa um parto normal, vai, aí tenta, eu já peguei bebê lá que tentaram recolocar com o fórceps, não deu, tentaram puxar com o vácuo extrator, não deu, aí cesárea. Então, teve todos os partos. Né? Então, essa parte mecânica, de estresse mecânico, é muito violenta para o bebê. E vai ser a causadora das disfunções. Aqui, né, pessoal, para quem não é da área, aqui nós temos uma réplica de um crânio, ou seja, de uma cabecinha de um bebê recém-nascido, de 40 semanas. É uma réplica fidedigna. Né? Então, percebam
Como o nosso crânio ele é formado por várias peças ósseas, né? Tanto na calota, na face, no rosto e principalmente aqui embaixo, ó. Essa aqui é a parte que a gente chama de base do crânio. Cada pecinha dessa é um pequeno ossinho, que no bebê são muitos, e ao longo da fase de crescimento, alguns desses ossos vão se consolidar para formar um só, né? Um osso único. Mas saibam que essa estrutura, ela é extremamente, apesar dela ser forte, ela é muito delicada, né? Ela é muito flexível, maleável. Então, no processo de nascimento, as forças compressivas de tração, elas vão gerar ação direta mecânica em todas essas estruturas, que cada pecinha dessa, que apresenta pequena mobilidade, elas podem perder a sua mobilidade natural. E a perda dessa mobilidade, não se condiz em especial no crânio, na cabeça da criança, vai gerar uma cascata de alterações que muitas vezes as pessoas nem têm noção disso. Motoras, Isso, né? De então, deglutição, de sucção. Então, exato. Então, por exemplo, dentro da cabeça, pessoal, mais uma vez para quem é leigo na anatomia, dentro da cabeça tem a caixa craniana óssea e dentro tem o cérebro. Mas não tem só isso lá dentro. Para o cérebro ficar no lugarzinho dele, a caixa do craniano ela é forrada por uma membrana fibrosa chamada dura mater. Imaginem uma caixa e dentro tem um forro de tecido. Essa é a dura mater, né? E essa dura mater, ela sai por esse buraco grande aqui, chamado forame magno, e desce ao longo de toda a coluna, encapando, digamos assim, a medula da criança. E vai se ancorar lá embaixo no cóccix, né? Então, é um tecido. É como se fosse... eu vou levantar aqui, ó. Como se fosse o meu moletom aqui, ó, né? Então, vocês... vou fazer uma coisa até melhor. Não foi proposital, mas eu tive essa ideia agora, Carla. Olha só. Imagina aqui que o meu gorro é a dura mater. Então, no crânio da criança. E a minha mão, as minhas mãos, são os ossos do crânio. Tá ok? Então, quando esse osso se movimenta... as estruturas internas se movimentam junto. Esse movimento é importante para a dinâmica de drenagem venosa do crânio, etc. Perfurando essa membrana, que não fica só na calota, tá, pessoal? Ela desce pelo crânio e vai lá para a base do crânio. Vocês lembram que ela saía pela coluna? Como se fosse isso aqui, ó, né? Dessa forma, se eu tenho uma peça óssea da base do crânio que muda o posicionamento, vou chegar mais perto aqui, ó, ela gera linhas de tensões no tecido que está embaixo. Ok? Então, essas linhas de tensões... Eu vou tirar, senão vão achar que eu estou fazendo uma live de rap, né? Então, essas linhas de tensões do tecido, eles vão acabar... vai acabar mecanicamente... impactando em estruturas mais delicadas. Quais são elas? A parte vascular e a parte neural. Desta parte da base do crânio, pessoal, saem um monte de nervinhos, de inervações, de fiozinhos elétricos, que vão levar informações para um monte de coisa. Dentre elas, toda a dinâmica de musculatura do sistema motor oral. Então, é importante para o bebê ter uma boa pega, um bom vendamento, um bom movimento de língua, da musculatura de pescoço, né? Porque é importante dizer... que muitas mães às vezes ficam preocupadas como o meu filho encaixa, como ele pega, né? A pega é muito importante. Mas, ela é muito forte, né? Isso, e ela é muito forte. Isso. E as mamães têm que lembrar, né, Carla, que a pega é essencial, mas uma boa mamada tem que apresentar uma boa pega e uma excelente dinâmica de sucção e deglutição, né? Sim. E isso envolve muitas estruturas. Um trabalho, muito. Isso, né? Então, imagina... E uma questão, não querendo te interromper, mas te interrompendo, algumas mães, inclusive, o posicionamento desse bebê dentro do útero, só voltando um pouquinho, de posição de cabeça, ou da maneira que ele nasce, né, que ele vem via vaginal,
eles acabam muitas vezes tendo preferências de lado de Sim, peito, né? E sim, isso acaba também impactando numa série de questões até de produção láctea, né? sim. Porque esse bebê ele não consegue, por conta dessas estruturas que você acabou de falar, ele não consegue fazer a rotação da cabecinha Isso. para ter um posicionamento. Então, se É, essa estrutura foi lesada, e muitas vezes as pessoas acham que é bobagem, Rafael. Ah, ele gosta mais desse peito, deixa ele mamar nesse isso. peito mesmo. E aí a gente tem que saber avaliar muitíssimo bem para poder encaminhar isso para Isso. vocês, É, para isso que é muito, vocês isso. ajustem isso, É né? muito comum, né? Se tudo tivesse funcionando bem, o bebê teria que mamar bem nos dois peitos. Tudo bem que existe diferença anatômica entre o peito direito e o peito esquerdo. Sim, Não existe sim. dois peitos iguais. Mas, muitas vezes no consultório a gente vê diferença brusca mesmo, de bebês ficando. Não é que ele prefere, ele fica realmente irritado num peito e no outro ele mama bem. Exatamente. Não é para ter, não é para Exatamente. acontecer Isso isso. impacta na produção, né? Sim, Dessa exatamente. produção láctea dessa mulher, né? Isso, né? Então, foi muito bem acrescentado isso, Carla. Então, imaginem, né, pessoal, quando você tem essas disfunções de movimento das peças do crânio, não só da calota, mas principalmente da base, né, que se correlaciona com a emergência, com a saída dessas inervações, você tendo um pequeno fio, né, que é o nervo, recebendo tensionamento ou compressão, a dinâmica de funcionamento neural, ou seja, a informação que ele manda e a que ele traz de volta, pode acontecer de maneira não tão equilibrada e adequada como deveria ser. E a Os nossos manutenção. temporais também, que acabam muitas vezes impactando nessa deglutição, né? E nessa língua dessa criança. Porque Isso, tem ligação, né, Rafael? isso, exatamente. Né? Então, muitas vezes, e a somatória de tudo isso vai gerar um leque grande. Você havia comentado lá no início, né? Possíveis refluxos, alteração de refluxo. O refluxo, ele tem uma íntima. Isso eu vejo muito no consultório, pouca gente liga, né, os pontos. Mas o refluxo É. gastroesofágico, ele tem uma íntima correlação com os desafios da amamentação. É aquela história, quem veio primeiro, ovo ou galinha, e não dá para saber em alguns Sim, casos, né? Mas, por sim. exemplo, pessoal, é da base do crânio, do pontinho aqui, na junção do occipital, que é esse osso aqui, com o temporal, que é o osso que a Carla falou, né? Que a gente vê um pouquinho aqui. Existe um forame, um buraquinho, que chama forame jugular. Dele saem nervos importantes. Dentre eles, um nervo chama nervo vago. O nervo vago, ele é o principal nervo autonômico parasimpático do nosso organismo e ele vai inervar todas as vísceras até quase o final do intestino grosso, né? Entre o cólon transverso e o cólon descendente. Então, tem uma correlação muito íntima com as alterações do trato gastrointestinal e cardiovascular, pulmonar e assim Acaba por diante. refluindo tudo isso, né? Isso, né? Então, muitas vezes, a somatória desses fatores vira uma bola de neve no bebê, né? Podendo gerar uma série de sintomas, né? Então, aqui nós temos, então, o entendimento dessas disfunções, como elas podem aparecer, nós demos alguns exemplos aqui, né? E, ok, então elas estão ali instaladas, e como a gente trabalha com elas, né? Então, essa geralmente é uma dúvida muito, muito recorrente. Então é importante dizer que todo o trabalho com bebê e com criança no consultório com osteopatia é um trabalho feito com muita delicadeza, muito suave, né? Nenhum toque do osteopata num bebê, numa criança, é feito de uma forma brusca, que vai machucar, gerar dor no bebê, né? Casos raros a gente usa uma ou outra coisa que pode gerar um certo incômodo, um leve desconforto na criança, principalmente nesses bebês que tem, por exemplo, um padrão de torcicolo, né? Muito rígido, dependendo de como a Uhum, gente posiciona, ele vai sentir um pouquinho como se fosse um leve alongamentozinho. Apesar uhum. que em osteopatia a gente não tem a tendência de trabalhar
especificamente os alongamentos, né? A gente vai trabalhar a Sim. inervação desse músculo para otimizar o tônus dele e promover a liberdade. Se a gente for fazer um alongamento, é feito de uma outra forma. Mas Quando você falou de refluxo, Rafael, só voltando um pouquinho. sim. Quando você falou de refluxo, muitas vezes o refluxo, na verdade, a gente divide esse refluxo em fisiológico e patológico, né? O fisiológico é aquele que a criança, muitas vezes, acaba minimizando esses sintomas no decorrer dos dias, né? Com a sucção, com a respiração, ele vai se adequando. E quando esse refluxo ele é patológico, essa criança começa a perder peso ou não ganhar peso. Existem alguns fatores que acabam intervindo aí para que a gente perceba que esse refluxo pode acontecer de uma maneira a prejudicar essa criança. E aí a gente tem também o tal do refluxo oculto, que muitas vezes a mãe nem percebe que essa criança está tendo um refluxo, né? Porque não tem extração de conteúdo ali, ele não tem, Exato. não volta, né? Volta, mas ele não põe para fora. Que também é uma situação que a gente acaba percebendo na amamentação. Por quê? Porque a criança não ganha peso, a criança muitas vezes evita o peito, ela fica irritada, ela briga com o peito, enfim, e essa mãe fica desesperada, né? E aí é um caso que a gente precisa adequar direitinho, visualizar direitinho, fazer um diagnóstico direitinho para poder enviar isso para vocês, para que você faça esse trabalho, né? Então, pode falar. Pode falar, pode terminar. Então, é uma situação muito delicada, que a gente precisa, os profissionais precisam saber o que o osteopata faz, para que a gente direcione essa criança para o profissional adequado. Porque a gente direcionando para um profissional que não seja adequado, a gente pode até prejudicar essa criança, prejudicar a amamentação dessa criança, enfim. Aí vira, como você falou, uma bola de neve, né? Essa dinâmica do refluxo, né, Carlos, como você bem pontuou, o bebê que regurgita demais, tudo, isso fica simples saber que tem refluxo. Mas o oculto, como você bem disse, às vezes as mães não percebem. E é interessante, porque muitas vezes nem os profissionais da área de saúde percebem ou levantam a hipótese de maneira rápida. Né? Sim. Então, assim, aqui no seu público também tem muitas mães, né? Então, algumas dicas que eu poderia dar para as mães em relação ao refluxo, que a gente vê com essa dinâmica da amamentação. A gente sabe que quando o refluxo existe, inclusive mesmo o refluxo oculto, ele pode prejudicar a dinâmica da amamentação, tá? De maneira importante. Levando ao desmame, inclusive. Isso, né? Então, assim, quais são os sinais que as mães poderiam observar que podem ser sugestivos de refluxo, o oculto ou mesmo, né? O fisiológico. O próprio desconforto para mamar, tá? Então, assim, o refluxo pode dar dor no peito durante a amamentação? Pode, porque ele acaba desorganizando toda a cadeia de sucção e deglutição e desorganiza a dinâmica da amamentação. A língua branca. Né? Muita gente acha que o bebê tem língua branca, é normal, porque ficou leite lá. Né? Mas, quando o movimento de língua e mandíbula se dá de forma adequada, o vácuo é eficiente. Sim. O vácuo sendo eficiente, ele deveria ser responsável e suficiente para limpar a língua do bebê. Então, quando o bebê está com a língua branca, a gente já... Opa! Isso pode ser uma alteração já é um sinal de desacordo para mamar. Aí, por que isso pode acontecer com o refluxo? Um dos motivos, quando a gente fala com as boas fonoaudiólogas que trabalham com bastante amamentação, né, elas sabem bem disso, é muito melhor que eu. Quando o refluxo vem, existe um reflexo, que é o reflexo de náusea, né, que vai ser até um reflexo protetor para a gente, né, para as mães entenderem bem. Ele fica mais ou menos, digamos assim,
mais ou menos no meio da língua, assim, do meio para trás. Quando vem o refluxo, a irritação do refluxo, isso faz com que esse reflexo se anteriorize, né, na língua. Então, o bebê ele acaba tendo náusea muito mais precoce ao nível da cavidade oral, ou seja, da boquinha, do que deveria ter. Então, muitas vezes, quando isso acontece, o bebê ele retrai a língua para mamar, né? E desorganiza todo o processo de criação de vácuo, tudo e assim por diante. E isso pode acontecer porque ele está com refluxo oculto, é uma possibilidade. O bebê que ronca, aí pode trazer soluço, isso, né? O ronco, né, da criança. O ronquinho, né? Aquela que parece um catarrinho na garganta, ou mesmo no nariz. Aquele barulhinho, né? Isso, o bebê que fica rouco, né? A rouquidão do bebê, ela é porque está queimando ali. O bebê ele pode chorar o tanto que for. Ele tem a capacidade de chorar e não ficar rouco. Se está ficando rouco, tem problema que está... Então, esses são alguns dos sinais que podem ser indicativos de um possível refluxo. Quem vai fazer esse diagnóstico, é claro, é o pediatra, é o médico, né? Mas que a gente, em osteopatia, nós podemos contribuir para o tratamento clínico, médico, justamente nesse contexto, né? Nós vamos pegar todas as estruturas correlacionadas com essa dinâmica de refluxo, esôfago, esfíncter esofágico inferior, estômago, diafragma, base do crânio, colocar todo mundo para movimentar e trabalhar de maneira adequada. Isso feito... harmonicamente, vamos dizer assim, né? E isso trabalhando de forma harmônica, o corpo naturalmente vai ter a sua homeostase para isso, exatamente, e aí isso vai. Em osteopatia, Carla, o refluxo, ele dá pano para manga aqui, como dizia minha avó, sabe? Esse, apesar de clinicamente todos nós temos refluxo, que é o refluxo fisiológico, vem depois das situações nos períodos pós-prandial, né? Em osteopatia, os osteopatas não se conformam muito com o refluxo em bebê, sabe? Porque apesar da gente saber que o trato gastrointestinal ainda vai amadurecer com o passar das semanas e dos meses, né? A gente já sabe, inclusive por estudos, existem estudos que mostram que a força do esfíncter do esôfago inferior, mesmo nos bebês prematuros, eles já são capazes de proporcionar uma força maior do que a pressão intragástrica. Ou seja, em teoria, ele deveria ser funcionante, né? Claro, ele ainda vai conseguir fazer mais força com o passar das semanas, a gente também sabe disso, né? Mas, como osteopata, eu acredito que o nosso corpo ele é perfeitinho, né? Apesar de hoje a gente falar de esterogestação, né? A esterogestação é muito importante, é muito bonito também. Porém, o pouco que o esfíncter esofágico inferior faz ao nascimento, ele já deveria ser, em teoria, capaz. Sim. Porque a gente vê que isso não é em 100% dos bebês. Não é 100% dos bebês que tem problema com refluxo. E se fosse normal, a gente veria em 100% dos bebês. E se a gente tratasse, não melhoraria. E melhora, entende? Sim. É algo que precisa ajustar essa harmonia para que as coisas se estabeleçam numa homeostase. Né? Agora, tem uma pergunta aqui, Rafa, que falou como que qual é como a gente segura adequadamente uma criança, porque as pessoas seguram mais pelo tórax. Né? A cabeça dessa criança tem que ser sustentada, como você acabou de falar, a cabeça dessa criança tem as estruturas são muito delicadas, né? Exatamente. Então essa estrutura tem que ser... Pode responder. Isso, essas disfunções de movimento, eu dei dois pontos de surgimento, intrauterino e parto, durante o parto. Mas é importante saber que pode acontecer depois do parto também. Muitas vezes pelo trato da criança. Então, eu tenho 2 colegas que eu gosto muito, osteopatas pediátricos também, e eles brincam, eles sempre falam isso, né? Se alguém tem que dar quando tem que dar um recado, eles sempre dão isso. É a Adriana e o Mauro. Eles falam assim, segurem a cabeça dos seus bebês
E está corretíssimo É. isso. Né? Então, assim, instintivamente, as mães, principalmente as mães de primeira viagem, digamos assim, têm a tendência de falar, oh, meu filho pode cair, e ela segura o tronco da criança. Né? Então, vai se segura o tronco, segura aqui, assim, isso é muito comum. E a cabeça fica, deixa eu pôr aqui para ficar mais sem os Fica molinha, né? Isso. A cabeça da criança, ela fica molinha, né? Ele não tem controle. Então, muitas vezes, acaba acontecendo o que a gente chama de movimento de chicote. O chicote cervical, tanto para trás, tanto o posterior, quanto também o para frente e o lateral. E aí o nervo vago, que tá ali no meio, acaba... Isso, o vago, o acessório, a correlação mecânica do crânio com o pescoço, um monte de coisa. Como o bebê ele não tem ainda o tônus bom de sustentação da cabeça, tudo isso vai dar chicotes cervicais e vai estressar demais todas as estruturas periarticulares, os ligamentos cervicais, e a musculatura vai entrar em espasmo protetor, reflexo, que isso vai gerar uma série de consequências. Então, é muito importante que no trato do dia a dia que vocês tiverem com a criança, sempre sustentem a cabeça. Né? Também é comum, às vezes a gente vê no consultório, o bebê está deitado, a mãe vai pega o corpinho... Pega pelos ombros. Isso, e deixa a cabeça cair. Né? Então, a cabeça cai e depois vai. Então, é muito importante segurar, sempre dar apoio para a cabeça da criança, né? E isso vai promover muito uma proteção, principalmente da dinâmica do crânio com a cervical. E isso com o tronco, da mesma forma, né? Então, é essencial que a gente dê o resguardo para a cabecinha do bebê. Comecem a reparar, que agora a gente está em quarentena, né? Que já dura muito mais de 40 dias, mas na rua, mas a minha mão coça, assim, e eu me seguro, porque muitas vezes eu vejo mães carregando as crianças de qualquer jeito, totalmente né? errada, aí amarrado no canguru, a criança está assim, mas a mãe está andando, o pescoço está próximo. Nossa, isso me dá uma agonia, né? Então, assim, é muito importante resguardar a cabeça da criança. Ela é muito frágil, a dinâmica com o pescoço. E isso é uma coisa muito frequente, muito comum, que pode, inclusive, eu já vi acontecer no consultório, da gente tratar, harmonizar um bebê, né? E na sessão seguinte, ele voltar todo desorganizado. Pior do que ele estava. Aí você vai olhar, por atenção, aí você percebe que essa dinâmica do trato. Claro que hoje em dia, com a minha dinâmica de clínica que eu tenho, já na primeira sessão, eu já passo orientações básicas para as mães e essa é uma delas, né? Então, eu já evito minimiza a chance de estragar o trabalho, sujar o terreno que eu já limpei, né? Mas isso é muito importante, é essencial. Sustentar a cabeça da criança, importante. E digo mais, quando o bebê estiver acordado, a partir dos 2 meses, assim, é importante que as mães também deixem ele de barriga para baixo durante o período que ele estiver desperto, para que aos poucos ele comece a levantar a cabecinha, o que a gente chama de tummy time, né? E isso vai melhorando, trabalhando o tônus extensor para ele. Isso é importante, porque muitas vezes... veio essa pergunta, o que você achava a respeito? Então, você já está respondendo. Né? Porque, assim, eu já vi acontecer algumas vezes, Carla, a orientação, digamos assim, oficial da Sociedade de Pediatria é que o bebê fique de barriga para cima. Durma de barriga Morte súbita, né, Rafael? Isso, tem que dormir, né? Por conta disso. Né? Então, muitas vezes, o que as mães entendem? Que ele não pode ficar de barriga para baixo nunca. Deixa ele 100%. Com supervisão, ele está acordado, você está olhando, ok. Não né? só pode, como deve, com supervisão. Né? E também fazer isso várias vezes por dia. Não é preciso ser torturante, é desafiador, é difícil para todo bebê ficar de barriga para baixo. Então, se ele começar a ficar muito irritado, pare, volta com ele, depois repete um pouquinho. E com o passar das semanas, dos meses, isso vai melhorando. Mas é importante fazer isso. Né?
E o travesseiro, Rafael? O que você Travesseiro, aconselha ou desaconselha? travesseiro não precisa de travesseiro. Não precisa. Então, o bebê, e mesmo a criança novinha, ela é muito flexível. Então, assim, ergonomicamente falando, não há necessidade de travesseiro para um bebê, né? Independente da posição. Tirando aquela grande cunha de refluxo que geralmente alguns usam, Sim. né? Que aí fica mais, para alguns bebês, tadinhos, ficam mais um escorregador do que alguma coisa, mas não precisa de travesseiro. Muita gente pergunta, não sei se foi o que perguntaram aí, que eu não consigo ver as letrinhas. Muitas vezes as pessoas perguntam do travesseiro com furo no meio, né? Que é como se fosse uma rosquinha, né? Que seria com o intuito de proteger da plagicefalia, que é o que quando a cabecinha do bebê é chata. Então, assim. E acontece muitas vezes, a gente falou lá atrás do parto, né? E isso, com o passar do tempo, fisiologicamente, a cabeça vai se ajustando, vai entrando na normalidade. Mas, às vezes, isso virou patológico e aí precisa ser ajustado, né? Isso, tá assim, ó. Isso que você falou, né, Carla? Então, assim, a gente tá aqui de novo o modelinho. O nosso amiguinho. Crânio, o nosso amigo. E aí, ó, o que acontece? Para o bebê nascer, passar no canal do parto, canal vaginal, o diâmetro ou os diâmetros da cabeça do bebê ele tem que diminuir. Então, os ossos são apertados e fisiologicamente eles se sobrepõem um em relação ao outro. Isso também já tem estudo vendo isso é fato, né? E depois, com o passar das horas e dos dias, no máximo 2, 3 dias, a tendência natural é que eles retornem, ok? Isso acontece muitas vezes, porém, eventualmente não volta tudo. E aí isso já é uma disfunção de mobilidade que a gente trabalha. Outra coisa são as assimetrias, onde a própria peça óssea se deforma. Isso já é outro tipo de assimetria. E essa é muito importante ser trabalhada e tratada, porque essa a gente sabe que, dependendo do grau de assimetria, ela não vai voltar. Ela não vai voltar. Então, assim, infelizmente, aí o bebê às vezes tem que usar a órtese, que é o capacete, e pode gerar uma série de consequências que a gente pode falar disso mais para frente, se for o caso. Então, assim, é muito comum acontecer do bebê ficar de barriga para cima e não mudar mais. Aí o que acontece? Aqui nós temos o apoio do bebê aqui. E como a cabeça, o crânio do bebê é muito flexível, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Naturalmente, a cabeça do bebê vai achatando. Ok? E aí a cabeça do bebê fica chata. Mais ou menos assim. Se esse bebê, além de ficar de barriga para cima, ele tem aquela tendência que você mesmo pontuou muito bem lá atrás, dele ficar com a cabeça rodada mais para um lado, ele vai ficar de barriga para baixo e com a cabeça rodada. Aí o que vai acontecer? Ela vai achatar de forma assimétrica desta forma. Tá ok? Isso é uma plagicefalia. Isso vai gerar alterações, inclusive, nos ossos da face da criança, que pode prejudicar uma série de coisas. A tensão deglutição, fonação, lá, a arcada do dente, quando for sair dente, oclusão, e assim por diante. Então, se a gente tem uma peça, saibam, né? As pessoas acham que isso aqui é osso. Quando a gente nasce, essa parte de baixo é uma placa de cartilagem, né? Que é o condrocrânio. Então, quando isso se amassa, se achata, imagina essas pecinhas sendo deslocadas de posição, fechando mais os buraquinhos por onde saem os nervos, né? E retroalimentando e potencializando todas aquelas disfunções de mobilidade que podem acarretar nas disfunções de amamentação, refluxo, um monte de coisa, né? Então é muito importante o tratamento do bebê, ele tem que ser sempre integral, né? Quando uma pessoa leva um bebê lá para tratar, ele tem geralmente 1, 2, 3 queixas, mas é muito interessante que as pessoas muitas vezes não correlacionam uma com a outra.
acha que são coisas E as isoladas. coisas, e as coisas Isso, estão interligadas, Então, né? assim, ó, mas é fato. Eu trouxe porque meu bebê está com a cabeça achatada. Aí eu pergunto assim, o seu bebê tem fluxo? Tem, mas é normal, né? Entendeu? Aí você trata para melhorar a dinâmica da cabecinha e melhora o refluxo. Mas o meu bebê é muito irritado. Aí você trata, ele acalma, né? Então, assim, o corpo é um sistema integral. Não tem como dividir, né? O corpinho do bebê, assim como do adulto. E digo até mais. Eu sempre bato isso na tecla, né? Nessa tecla. Tratar um bebê é sempre tratar de 3 pessoas no mínimo, né? Bebê, Com certeza. mamãe e papai. Mãe, isso aí, Eu falo assim, isso aí. mamãe e papai com ênfase nas mamães. A mamãe em relação ao bebê e os papais em relação às mamães, né? Uma visão da dinâmica biológica, como eu vejo isso, né? Então, essas correlações são muito importantes. Então, a gente falou disso do travesseiro, né? O travesseiro, a princípio, não é necessário, ao meu ver. Quanto menos coisas tiver no berço de uma criança, de um bebê, melhor. Tá? O travesseiro com furinho no meio, se o seu bebê já tem assimetria, já nem precisa colocar, tá bom? Porque ele tem o intuito de prevenir e não de tratar, tá bom? Sim. E se o seu filho não tem assimetria, é muito fácil prevenir isso. É só fazer um rodízio de posições com a cabecinha dele, né? Cada hora para um lado. O bebê, e ele também vai mudando, né, Rafael? Porque quando você coloca essa criança em decúbito dorsal, ela mesma vai virando essa cabecinha. Ela mesmo tem esta... Por isso, né, que pede-se para essa criança estar de barriguinha para cima. E por isso que os pais têm que ficar atentos, Carla, porque é comum isso. As pessoas não reparam que a criança só fica para um lado. Entende? E quando ela fica só para um lado, pode ser um indicativo que tem uma restrição de movimento importante. Eu costumo brincar que berço não pode ter cabeceira. Porque às vezes fica na cabeceira, aí a gente só olha para um lado, porque o mundo está para esse lado aqui, a parede está aqui, é sem graça. Entende? Então, mamães e papais, prestem atenção se o seu bebê excursiona com toda a amplitude de movimento da cabeça. Isso é muito importante. Ele não precisa ser necessariamente ter um diagnóstico de torcicolo congênito formal, mas ele pode ter uma atitude de torcicolo, onde ele fica preferencialmente por um lado, né? E isso precisa ser corrigido para ajudar em toda a dinâmica aí do bom crescimento da criança. Rafael, a gente tem 10 minutinhos e eu queria que você falasse alguma coisa sobre cólicas. Cólicas. Vamos lá? A cólica, por definição, se a gente for lá estudar sobre cólica, nos artigos, tudo, a gente vai ver que a cólica tem uma definição, que seria o quê? Uma crise de choro intenso, muitas vezes inconsolável, né? Frequentemente no final da tarde, no início da noite, né? Hora da bruxa. Isso, a famosa hora da bruxa. Também tem que encontrar essa bruxa aí, né? Não é? Pois isso acontece e já está, né? Então, isso seria a cólica formal, que também é considerado clinicamente como dentro da normalidade. É muito comum que isso aconteça. Eu costumo dizer, sabe, Carla, que na nossa área de saúde, é muito frequente a gente confundir o que é frequente e comum com o que é normal. Né? Deixa eu só te interromper pouquinho aqui. Estão falando assim, essa live pode ser eterna? Rafael, marcar outra. A gente precisa marcar muitas, tem tanto tema que a gente tem que abordar. Estão falando aqui sobre osteopatia após a frenectomia. Olha só, aquela organização da língua, né? Depois tá vendo? Tem um monte de coisa aí pra gente falar. Desculpa te interromper. E depois a gente vai para o freio, né? Então, assim, então a cólica seria essa definição aí.
Algumas coisas podem influenciar na potencialização da cólica? Pode. Eu vou fazer o gancho com a área da Alex e da Carla. Disfunções de amamentação, é frequente que o bebê engula muito ar, né? Então, o excesso de gás ingerido durante a amamentação, ele pode agravar duas coisas importantes nos bebês. Agravar o refluxo e agravar as cólicas. Porque esse ar que está lá dentro, ele tem que sair por algum lugar, ou por cima ou por baixo. E quando ele está em alta concentração no trato digestivo, ele ajuda a dilatar as alças intestinais, né? E pode promover, em alguns casos sim, muita cólica, né? Não é comum, mas em alguns exames que a gente vê de raio-x de abdômen de bebês, né? Que vão fazer por vários estudos, a gente vê muitas vezes o trato intestinal repleto de gás, né? Que pode ser por uma série de outras coisas, Alimentação da mãe, etc. Mas também pode ser uma por série de ingesta. questões. Isso pode ser por ar. o bebê engolir muito ar numa disfunção Uma de alimentação vedação, importante. Isso, né? Uma vedação ineficiente. Então, tá vendo como as coisas se relacionam, né? Com certeza. Isso. E para tratar a cólica no bebê, muitas vezes o raciocínio vai ser sempre o mesmo, independente se é um refluxo, uma disfunção de amamentação ou uma cólica. Na osteopatia, a gente vai ver as estruturas próprias, né? Então, a dinâmica intestinal, gastrointestinal, o seu controle autonômico, né? O controle autonômico, para quem não é da área, é que faz o controle sem a nossa consciência, né? Então, simpático, parasimpático, então o crânio, pelve, que é o sacro, que é a parte final da colunina, a bacia, e a coluna, né? E o diafragma, e todas as estruturas que se correlacionam, para fazer com que esse intestino funcione bem, né? E possa eliminar os gases se eles estiverem lá de maneira adequada, ter um bom trânsito gastrointestinal, né? E promover boas condições de funcionamento, né? Acho que é isso aí. Rafael, nós temos 3 minutos, 3 minutinhos. Eu acho que não dá para a gente falar sobre a osteopatia pós-freno, né? Tá. Vamos ver se a gente marca uma próxima live e a gente conversa depois aí no privado. Vamos ver aí um momento que você possa também. Legal. E para a gente marcar, porque existem outras e outras questões que a osteopatia ela impacta e ela ajuda, né, em muitas questões, como você mesmo disse, nessa organização dos nossos sistemas e órgãos, né? Sim. Para ter aí um funcionamento com homeostase desse indivíduo. Legal. Pode falar. Diga aí. É isso aí. Então, assim, só tenho que te agradecer pela sua disponibilidade, né, por você ter doado esse teu tempo aí para nos explicar com tanta sabedoria, com tanta delicadeza, né, e com desejo e amor pelo que você faz, né? Então, o nosso muito obrigado da Alice, o meu e da doutora Cristina, por você estar aqui conosco. Legal. Eu que agradeço. Quanto tempo tem aí ainda? Nós temos 2 minutos. Vamos lá, rápido. Eu quero agradecer. A hora que o Instagram começar na contagem regressiva, eu te falo. Pode falar. Então, o microfone é seu. O convite, né? É seu. Realmente, eu fiquei muito, muito contente, muito honrado. Realmente, essas lives são muito rápidas. Elas têm bastante tempo, mas passa sim. Tem muita coisa para se falar. Muito rápido. Queria agradecer o tempo de todo mundo que pôde nos assistir aqui, né? Poderia estar fazendo um monte de outras coisas, talvez mais gostosas do que ficar sentado escutando eu falar, mas estão aqui os familiares, os amigos. Estou vendo a doutora Marta aí, Meirelles, odontopediatra também, faz um trabalho legal, né? Então, assim, a multidisciplinaridade importante aí, né? É importante dizer que a osteopatia, ela não faz milagres, né? Ela é uma ciência, como todas as outras na dinâmica da área da saúde, mas sim nós fazemos o possível para ajudar o quanto antes, né?
E esse trabalho multidisciplinar, ele é muito bacana e muito importante para os nossos pacientes. É verdade. Então vejam o organismo de forma diferente do que a gente foi acostumado a ver, de forma segmentada. Isso é muito importante. Isso mesmo. Legal. Gente, muito obrigada. Vai cair a nossa live. Rafael, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, obrigada pela audiência. Legal. E a gente, quinta-feira tem outra live. Vamos ajustar uma nova com o Dr. Rafael, tá bom? Beleza. Um beijo, Legal. pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.